Tarde, turminha do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja. Tá bem, turminha, vamos iniciar agora a unidade 2, Tensões e conflitos na América Latina no século XX. Então, nós vamos verificar que a América Latina foi marcada por uma série de revoluções e ditaduras populistas. No México, nós vamos ter uma revolução que será pela posse da terra e pela luta pela igualdade social. Em Cuba, vai ser um reflexo da Guerra Fria. Na Argentina e no Chile, será uma luta contra as ditaduras populistas. Então, vamos começar com o México. A luta começa contra a ditadura de Porfírio Dias, que mantém-se no poder. Tá? Ele será, posteriormente, combatido por Madero, tá? Que é contrário à reeleição de Porfírio Dias e, por isso, ele acaba sendo executado em 1913. E aí a Revolução dá sequência a isso quando nós vamos ter a liderança de um novo grupo comandado por Emílio Zapata, tá? Esse Emílio Zapata, ele inclusive hoje é um ídolo, tá? Um ídolo no México. Nós vamos verificar que a Revolução Mexicana atingiu todas as classes sociais, tá? Na verdade, o que eles desejavam era a posse da terra, a maior redistribuição da terra, uma reforma agrária, tá? O outro assunto que nós vamos trabalhar é a Revolução Cubana. Moçada, Cuba, desde 1958, era totalmente dependente dos Estados Unidos. Então, nós vamos verificar que entre 56 e 58 começa um movimento liderado por dois carinhas, Fidel Castro e Ernesto Che Guevara. Esta revolução vai derrubar o governo de Fulgêncio Batista e começa a impor um novo governo em Cuba. O resultado desse governo vai ser a aproximação de Cuba com a União Soviética, porque nós estamos num período de Guerra Fria e o novo governo cubano vai tomar uma série de medidas que vai ser estatizar propriedades estadunidenses, realizou reforma agrária, confiscou propriedades e, por isso, realmente ele será rejeitado. Em 1959, Cuba proclama-se um país socialista e aí os Estados Unidos vai passar a combater de forma muito, muito sistemática o governo cubano. Esse combate vai ter algumas consequências. Por volta de 1961, os Estados Unidos cortam relações diplomáticas com Cuba e, em 1962, a União Soviética instala mísseis em Cuba, apontados para Washington. E essa vai ser conhecida como a crise dos mísseis. Depois de violentas negociações através da ONU, ficou estabelecido o quê? Que os Estados Unidos pararia com as provocações e retaliações econômicas contra Cuba e Cuba determinaria que a União Soviética retirasse os mísseis que estavam em Cuba. E ainda em 62, Cuba acaba sendo expulsa da OEA, tá? Logicamente, por influência dos Estados Unidos. Outra coisa importante é que todos os estados americanos foram proibidos de manter relações comerciais com Cuba. Isso só fez com que a relação econômica e política entre Cuba e a União Soviética se tornasse cada vez mais sólida. Bem, nós vamos verificar que, neste período do século XX,
a influência dos Estados Unidos na América Latina era muito, muito forte através da política do Big Stick, tá? E também essa política era o seguinte: ou obedece, tá? É muito simples essa, porque Big Stick quer dizer grande porrete, ou o cara obedece ou sofre sanções políticas e econômicas. Aí, para não ficar mal na fita, na segunda metade do século XX, mas quase no finalzinho da Guerra Fria, os Estados Unidos voltam atrás e começa uma nova política, que é a política da boa vizinhança. Tudo isso para tentar conter o comunismo na América Latina, tá? Que política de nova boa vizinhança é essa? Ajudar economicamente os países da América Latina, né? Recurso econômico, tecnológico, etc. E tal. E aí, nós vamos para um outro assunto, que serão as ditaduras populistas na América do Sul. O primeiro caso vai acontecer na Argentina. Então, de 1930, a Argentina passa de uma ditadura conservadora, tá? Para um novo golpe. Esse novo golpe será dado pelo coronel Juan Domingos Perón. Perón assume a Secretaria de Trabalhos e Bem Social e depois ele convoca eleições, porque não se esqueça que os governos populistas eles têm cara de uma democracia no primeiro momento. E aí Perón vai ser eleito, tá? E a sua característica populista de governar vai ser priorizar sempre os menos favorecidos. Com isso, ele passa a ser extremamente popular entre a população argentina. Ele vai governar mais ou menos igual ao que fez Getúlio Vargas no Brasil, tá? Nacionalizando empresas, investindo basicamente na indústria de base, e com isso, e até porque aconteceu a Segunda Guerra Mundial e a Argentina foi um grande fornecedor de alimentos, a Argentina tinha uma boa condição econômica, tá? Tinha uma boa base econômica, por isso ele investiu muito na economia argentina e com isso se estruturou no governo. Só que em 1955, um golpe de Estado, um golpe militar, fez com que Perón tivesse que se exilar na Espanha. E aí começam as pressões políticas e socialistas que fez surgir uma série de grupos guerrilheiros e aumentou a instabilidade política no país. Aí voltamos à democracia na Argentina. Em 1973, Perón se candidata e vence as eleições. Só que em 73, quando ele venceu, logo no primeiro ano do seu mandato, tá? Em 74, ele faleceu. E aí quem vai assumir o governo será a sua vice, que é sua esposa, Isabel Perón. A amada dos argentinos era a Eva Perón, a primeira esposa dele. Mas Isabel, ou Isabelita, como ficou conhecida, fez assim, igualzinho à primeira esposa e se tornou uma pessoa bastante popular entre os argentinos. E foi governando, só que em 1982 a Argentina passa por uma nova crise, tanto política quanto econômica, e para tentar acalmar a população, o governo argentino tenta disputar com a Inglaterra o domínio das Ilhas Malvinas. Lógico que disputar com a Inglaterra é prejuízo certo. E aí, nesta guerra, a Argentina perdeu a guerra, perdeu as Ilhas Malvinas, que ficaram... Porque a Inglaterra disputava? Porque eram ilhas que pertenciam realmente ao território argentino, só que de colonização inglesa. Portanto,
legalmente eram da Inglaterra. Os argentinos questionaram isso, mas perderam e acabou a história. A partir de então, dessa de 82, nós vamos ver que a Argentina vai se encaminhando para um regime democrático. É isso que está acontecendo na Argentina. O outro assunto é o Chile. Bem, no Chile, nós vamos ver que por volta de 1970, depois da Guerra Fria, ou ainda, né, no finalzinho da Guerra Fria, em 1970 começa no Chile um discurso político de Salvador Allende que propõe o quê? Ele propõe um governo voltado para o povo. Olha, o Chile atravessava uma grave crise, aquela história toda, né, a dominação das burguesias internacionais, etc. e tal. E aí Allende propõe o seguinte: nas eleições, se vencer, nacionalizar as empresas e melhorar as condições de vida da grande maioria da população. O povo estava no sufoco, votou em Allende e aí começa o governo Allende. Primeira coisa, nacionalizou as empresas estrangeiras e nacionais, e aí já desagradou a burguesia estrangeira e a nacional. E reforma agrária, não se esqueça que as maiores propriedades agrárias estão nas mãos de grandes latifundiários, desagradou os latifundiários. E aí, simplesmente, Allende começa a desagradar geral. Em 1972, quer dizer, 2 anos depois, começam as pressões políticas e econômicas contra o governo Allende. O objetivo é derrubar o governo. Allende ainda tinha o apoio popular, tá? Mas era necessário botar o cara mal na fita. Por isso, a burguesia nacional e estrangeira uniu-se e começa a boicotar alimentos, tá? Aí você sabe, pobre com fome, não tem jeito, né? Aí a população chilena começa a se revoltar contra o governo, porque percebe que, embora Allende bem intencionado, de bem intencionados, o inferno está cheio e o povo tem fome. E, por conta disso, começa um movimento liderado por um militar, Augusto Pinochet. Tá? O que Allende faz? No primeiro momento, convoca Pinochet para ser o chefe do seu próprio exército. Era uma forma de tentar trazer o cara para si e acabar com a história. Só que ele deu um tiro no pé. Quando Pinochet fica à frente do governo chileno, aproveita-se disso e dá um golpe em Allende. E aí exige que Allende renuncie. Allende não aceita renunciar, dizem que suicidou-se. Dizem, nada é provado. O certo é que o cara morreu. Pronto. E aí acaba o governo de Allende e começa o governo Pinochet. Bem, Pinochet assume o governo no Chile, age com extrema violência, porque ele é um ditador, tá, contra os opositores, e instala no Chile uma longa e violenta ditadura. Qual vai ser o fim desse cara? 20 anos depois dessa ditadura, ele será tirado do poder e vai se exilar na Inglaterra. A foto que vocês estão vendo aí foi quando ele foi preso na Inglaterra e trazido. Só que, sabe como é que é? Já é velhinho, não sei o que, deixaram para lá e ele acabou morrendo em casa. Mas não devia ser assim, mas foi. E acaba-se o problema do governo no Chile. Hoje o Chile está atravessando uma fase boa, tá? Economicamente está reestruturado. Moçada, faça os exercícios das páginas 465 a 470 e a 474. Não deixem de fazer os exercícios de revisão do caderninho de vocês. Preste atenção, vai rolar uma prova mensal. Estudem, tá? Beijos, até a próxima.